A notícia que vou compartilhar agora é tão bombástica que governos de todo o mundo tentaram silenciá-la por décadas. Uma nova tecnologia de radar espacial, capaz de penetrar quilómetros abaixo da superfície da Terra, fez uma descoberta que pode reescrever a história como a conhecemos. Debaixo das areias do Egito, diretamente sob a Esfinge e as pirâmides de Gizé, foi detectada uma estrutura colossal, algo que desafia toda a nossa compreensão. Não estamos falando de uma tumba perdida ou de alguns artefatos. Estamos falando de uma estrutura gigantesca, com mais de 12 andares de profundidade, estendendo-se por uma área que faz as próprias pirâmides parecerem pequenas. Cientistas e pesquisadores estão em choque, pois essa descoberta aponta para algo muito maior do que jamais imaginamos. O que foi encontrado lá embaixo? E por que tanto esforço para manter isso em segredo? Preparem-se, porque o que vou revelar vai mudar sua percepção sobre nosso passado e talvez sobre nosso futuro. A tecnologia que permitiu essa visão sem precedentes é uma forma avançada de radar de penetração no solo, montado em satélites. Diferente de tudo o que já tivemos, ela consegue mapear o subsolo com uma precisão incrível. E foi essa tecnologia que, ao ser apontada para o planalto de Gizé, revelou o impensável. As imagens mostram uma rede complexa de túneis e câmaras, mas o que mais chama a atenção é uma estrutura central, uma espécie de cidade subterrânea. Os primeiros relatórios, vazados por fontes anônimas dentro da comunidade científica, falam de uma rede de energia que parece estar pulsando com uma frequência residual. Isso mesmo, uma fonte de energia antiga que ainda emite sinais. Essa descoberta reacendeu teorias que antes eram consideradas marginais. Uma delas é a de que as pirâmides não eram tumbas, mas sim gigantescas usinas de energia. O famoso inventor Nikola Tesla estava convencido disso. Ele acreditava que as pirâmides foram construídas para captar e transmitir energia sem fio por todo o planeta. Agora, com a descoberta dessa complexa rede subterrânea, a teoria de Tesla ganha uma nova dimensão. Seria essa cidade subterrânea o centro de controle de toda essa rede? O coração de uma civilização global movida à energia livre? As implicações são enormes. Se uma tecnologia tão avançada existiu há milhares de anos, quem a construiu? E para onde ela foi? Mergulhando mais fundo nos detalhes que vazaram, os cientistas descrevem pilares maciços, feitos de um material semelhante ao granito, mas com uma densidade desconhecida, sustentando câmaras do tamanho de catedrais. As paredes dessas câmaras parecem ser cobertas por inscrições, mas não em hieróglifos egípcios. É uma linguagem totalmente desconhecida, mais complexa e geométrica. Além disso, os sensores detectaram vestígios de sistemas hidráulicos sofisticados, sugerindo que a água do rio Nilo era canalizada para o subsolo, talvez para resfriar reatores ou gerar eletricidade. A escala de tudo isso é difícil de compreender. Estamos falando de uma metrópole subterrânea, cuidadosamente planejada e construída com uma precisão que rivaliza ou até supera a nossa engenharia moderna. Isso nos leva a uma questão inevitável. Quem foram os construtores? A história oficial nos diz que os egípcios da Quarta Dinastia construíram as pirâmides com ferramentas de cobre e força bruta. Mas como uma sociedade da Idade do Bronze poderia ter escavado e construído uma cidade de 12 andares no subsolo? Aqui, as teorias se dividem. Alguns pesquisadores sugerem a existência de uma civilização humana pré-diluviana, muito mais avançada do que acreditamos, que foi varrida da superfície da Terra por um cataclismo, mas cujas estruturas subterrâneas sobreviveram. Outros apontam para uma origem extraterrestre, sugerindo que seres de outros mundos estabeleceram uma base na Terra, e Gizé era o seu centro de operações. Essa teoria se conecta com antigos textos sumérios que falam dos Anunnaki, deuses que vieram do céu e que ensinaram a humanidade. Seriam essas estruturas a prova física dessas histórias antigas? Uma teoria fascinante e que tem ganhado força entre certos estudiosos conecta essa descoberta a uma figura histórica bem conhecida. José, do livro de Gênesis na Bíblia. A história conta que José, filho de Jacó, foi vendido como escravo no Egito, mas ascendeu ao poder e se tornou o segundo homem mais poderoso do país,
abaixo apenas do faraó. Ele interpretou o sonho do faraó sobre 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, e com isso organizou o armazenamento de grãos em uma escala monumental, salvando o Egito e as nações vizinhas da inanição. A Bíblia menciona que José construiu cidade-celeiro. Agora pensem comigo. Uma estrutura subterrânea de 12 andares seria o local perfeito para armazenar grãos, protegido do clima, de pragas e de ladrões. O historiador romano Flávio Joséfo escreveu que as pirâmides foram construídas por José. Poderia essa cidade subterrânea ser o verdadeiro complexo de armazenamento de José, uma obra de engenharia tão grandiosa que foi atribuída aos deuses ou a seres de outro mundo? A própria esfinge, que guarda o complexo, poderia ter sido um monumento para marcar essa grande realização. Essa interpretação dá um novo significado à história bíblica, transformando-a de um relato de fé em um registro histórico de uma façanha de engenharia sem precedentes. No entanto, à medida que exploramos essas camadas de mistério, a narrativa nos leva para um território ainda mais profundo, um território espiritual. Muitas tradições antigas e textos sagrados falam de reinos subterrâneos. A Bíblia, por exemplo, menciona o Sheol, ou o Hades, um lugar nas profundezas da terra. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa frase debaixo da terra sempre intrigou teólogos. Seria uma referência poética ou literal a seres e reinos que habitam o interior do nosso planeta? A descoberta em Gizé pode ser a primeira evidência física de que o subsolo não é apenas rocha e magma. Talvez existam domínios e até mesmo civilizações inteiras vivendo abaixo de nós. Isso nos leva a refletir sobre a autoridade de Jesus Cristo. Se existem reinos, poderes e entidades debaixo da terra, a Bíblia afirma que todos eles estão sujeitos à autoridade de Jesus. Ele não é apenas o Senhor do que vemos, do nosso mundo na superfície, mas também do que não vemos, dos mistérios ocultos nas profundezas. A descoberta no Egito, seja ela uma base alienígena, uma cidade atlante ou os celeiros de José, se encaixa nessa estrutura cósmica de autoridade. Nada está fora do seu domínio. Para os cristãos, essa descoberta não deve ser motivo de medo, mas sim de maravilhamento e de reforço da fé. Ela nos mostra que o universo, em toda a sua complexidade, incluindo seus segredos mais bem guardados, está sob o controle soberano de Deus. E que o nome de Jesus é exaltado acima de todo nome, em todas as dimensões da existência. Pensemos na grandiosidade disso. Uma civilização avançada, com tecnologia que mal podemos compreender, existiu e desapareceu, deixando para trás um enigma de pedra e energia sob as areias do deserto. Governos modernos, com toda a sua tecnologia, tentam esconder essa verdade do público. Por quê? Talvez porque essa descoberta quebra completamente a narrativa que nos foi contada sobre quem somos e de onde viemos. Ela nos força a questionar a história, a ciência e até mesmo a nossa própria realidade. Ela abre a porta para a possibilidade de que as antigas mitologias e textos religiosos são, na verdade, relatos históricos de eventos reais. Ao conectar os pontos, desde a tecnologia de radar até a profecia bíblica, uma imagem começa a se formar. Uma imagem de um passado muito mais complexo e tecnologicamente avançado do que a história convencional admite. Uma imagem de uma possível interação entre humanos, seres de outras dimensões ou de outros mundos. E, acima de tudo, uma imagem de um plano divino que se desenrola através das eras, onde até mesmo os segredos mais profundos da Terra servem para revelar a soberania e a glória de Deus. A estrutura sob Gizé não é apenas uma curiosidade arqueológica. É um sinal, um marcador que aponta para uma verdade maior. Quero encorajar cada um de vocês a não aceitar passivamente a informação que recebem. Pesquisem por si mesmos. Leiam os textos antigos, explorem as teorias, questionem as narrativas oficiais. Procurem por Radar de Satélite Gizé, Cidade Subterrânea no Egito, Teoria da Energia da Pirâmide de Tesla. Formem suas próprias conclusões. Mas, acima de tudo,
convido vocês a refletirem sobre as implicações espirituais de tudo isso. Se o mundo é muito mais misterioso e complexo do que parece, isso não aponta para um Criador infinitamente mais complexo e misterioso? A verdade está lá fora, e talvez também esteja bem debaixo dos nossos pés, esperando para ser redescoberta. Não tenha medo de explorar, de questionar e de buscar. A jornada do conhecimento é também uma jornada espiritual. Obrigado por me acompanharem nesta exploração fascinante. A verdade sobre o que está sob as pirâmides de Gizé pode abalar os alicerces do nosso mundo, mas também pode nos libertar para uma compreensão mais profunda da realidade. Se você gostou deste vídeo e quer continuar a desvendar os mistérios do nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também amam um bom mistério. Até a próxima.